Casa e Bem-Estar. Oferecimento Matias Projetos. Soluções elétricas para seu negócio e residência. Olá, tudo bem? Começa agora mais um Casa e Bem-Estar, a sua revista eletrônica semanal sobre mercado imobiliário, decoração, saúde e beleza. E essa semana, em homenagem ao Outubro Rosa, esse período onde a gente inspira cuidados, para com as mulheres, eu tenho uma entrevista com uma psicóloga. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, mas no programa de hoje ainda tem muito mais para você. Confira só o que nós preparamos. Você confere um bate-papo sobre como os porcelanatos saíram do chão e invadiram o mobiliário. Você já ouviu falar sobre garantia real? E também recebemos uma profissional para conversar sobre os cuidados com a mulher, aproveitando a temática do Outubro Rosa. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora aqui no seu Casa e Bem-Estar. Comigo, Letícia Vieira, para todo o Brasil. E nós começamos o nosso programa de hoje falando sobre mercado imobiliário. Agora eu já estou aqui com a Gieser, que é arquiteta e ela é especialista em avaliação de imóveis. E aí você deve estar se perguntando por quê uma especialista em avaliação de imóveis aqui. E o nosso assunto agora é mercado imobiliário, porque a gente está passando por uma pandemia, de muitas pessoas, empresários e também pessoas físicas com dificuldade financeira. E tem um recurso que ele não é muito comentado, mas é um bom recurso num momento como esse, inclusive, não é isso? Exatamente. Existe um recurso chamado garantia real. Ou seja, o que é isso? Às vezes você é empresário, você é profissional liberal e você está precisando de levantar um valor ou tanto para manter sua empresa, ou para poder, às vezes, investir mesmo, perder o emprego, quer investir. E às vezes na hora de levantar esse capital nas instituições financeiras, acaba se deparando com juros que estão além da sua realidade. E quando você tem um imóvel para colocar de garantia real, normalmente você consegue taxas muito mais atrativas e um prazo muito mais elástico para que isso aconteça. E aí, quem está precisando buscar esse dinheiro no mercado, se você fala de taxas atrativas e prazos, é tudo que as pessoas querem, E eu acho legal a gente trazer esse tipo de conteúdo para debate aqui, porque apesar de ser comum e normal, muita gente desconhece. Mas existe um processo para que você possa usar esse tipo de recurso e isso envolve um especialista em avaliação, ele vai fazer uma avaliação do seu imóvel, não é isso? Exatamente. O profissional responsável vai fazer capacitado, fazer a sua avaliação do seu imóvel e essa avaliação é entregue na sua instituição financeira que vai fazer a sua análise de crédito e vai liberar o valor de acordo com o imóvel, que você apresentar para garantia real. Ou seja, você vai tomar um valor emprestado do banco tendo um imóvel de garantia real. É um recurso muito utilizado por empresários, onde requer injeção de capital de giro, renovação de frota, até o dia a dia mesmo da rotina, algum novo investimento, a compra de um novo empreendimento, tudo pode ser utilizado com garantia real. Mas essa não está somente disponível para o empresário, pessoas físicas também podem fazer esse tipo de transação imobiliária. E você tocou num assunto e eu queria deixar um pouco mais claro ainda para o pessoal de casa. Eu queria dar um exemplo. E aí vamos falar, por exemplo, do aumento de frota, que foi um que você já citou aqui. Como que seria esse processo? Para as pessoas entenderem em casa como é que ele poderia acontecer. Por exemplo, uma transportadora, às vezes quer fazer uma renovação da frota e às vezes até mesmo um capital de giro ou uma ampliação da sua frota. Ela pode buscar nas instituições financeiras o financiamento da frota. Normalmente isso tem um valor específico de juros de acordo com a instituição, só que é um bem muito volátil, ou seja, tem uma depreciação, tem seguros envolvidos e às vezes acaba ficando muito caro isso para o empresário, principalmente nesse momento que estamos vivendo economicamente de pandemia. Ao ponto que, se ele tem um imóvel onde ele abriga, por exemplo, digamos assim, uma transportadora, caminhões, que ele precisa de ter espaço para garagem, para troca de óleo, manutenção, enfim, todo esse recurso, ao invés dele financiar a frota que ele vai aquistar ou até ampliação da sua frota, ele dá o próprio imóvel de garantia real. Aí, com esse valor, ele consegue também adquirir a sua frota com preço à vista, você acaba conseguindo uma negociação muito melhor também, né?
E aí passa a ser também, então, mais uma opção, mais um recurso, e aí que envolve o seu imóvel. A sugestão é que procure sempre a orientação, né? Não é nem sugestão, é orientação, é quase que uma obrigação de procurar sempre um profissional qualificado, porque não é qualquer profissional que entende como fazer essa análise, né? Exatamente. O profissional, existe uma NBR, né, uma norma brasileira que trata disso, inclusive houve uma atualização ano passado. De acordo com a norma, somente arquiteto ou engenheiro habilitado pode fazer avaliação de imóvel, e vale lembrar que quando a gente fala em imóveis, a gente imagina assim, só o da empresa ou às vezes da residência. Isso também pode ser utilizado em qualquer imóvel. Por exemplo, você tem uma sala comercial, às vezes é um profissional liberal, é um médico, é um advogado, você pode utilizar o seu imóvel também, mesmo sendo uma sala comercial, sendo um sítio, não importa, sendo um terreno, também não precisa ter construção. Desde que seja um imóvel documentado, com matrícula cartorária, você contrata um perito avaliador, que a gente chama de perito, né? Um arquiteto ou engenheiro especialista no assunto, que de posse da avaliação do imóvel, você leva na instituição financeira e verifica a melhor forma de recorrer a esse recurso de capital. Muito interessante, né? E aí, me conta, tá curtindo o programa? Então faz o seguinte, entra aqui, ó, nas nossas redes sociais e me conta lá se você tá gostando, me dá alguma sugestão, alguma coisa que você queira entender, que você queira conhecer, e eu vou ter o maior prazer em procurar pra você. Tá joia? Eu tô te aguardando lá pra gente bater um papo sobre qualquer coisa que você quiser. Agora eu preciso chamar um intervalo comercial, mas é bem rapidinho mesmo. Já já a gente tá de volta, não sai daí. Imagine uma grade de TV com uma pluralidade cultural única, contendo a maior diversidade de ideias, unindo o norte ao sul do país. Com uma programação completa, incluindo sua cidade e sua comunidade, abrangendo todos os estados do Brasil. Imaginou? Somos a Com Brasil, a maior TV da sua comunidade. Tudo o que é bom, com Brasil, fica melhor. Estamos de volta do nosso intervalo comercial. E agora o assunto é decoração, é por isso que eu já estou com a arquiteta Tati Pradal aqui. E a ideia hoje é a gente conversar sobre um produto que as pessoas já conhecem, porcelanato. Ele já saiu do piso, já invadiu as paredes, mas agora ele também chegou no mobiliário. É isso, Tati? É isso mesmo. As pessoas imaginam porcelanato logo no piso, né? Como você falou, do piso ele foi para a parede e agora ele está no mobiliário. Então hoje a gente encontra peças, né, mesas de centro, mesas de jantar, mesas de reunião, várias peças de design que são assinadas até por designers bem conhecidos ou arquitetos, né, no Brasil. E além de ser, não é um simples mobiliário, essas peças viraram verdadeiras obras de arte. E é realmente verdadeiras obras de arte. Eu gostei dessa expressão. E aí o editor já deve ter colocado algumas imagens para o pessoal de casa ver. E realmente fica um trabalho belíssimo. Agora, um detalhe sobre ele. Não é que vai ser recortado lá na hora da obra para conseguir esse efeito, né? Ele já vem pronto de fábrica dessa forma, projetado assim. Ele já vem projetado, já vem pronto de fábrica. Você compra a peça já pronta, porque na fábrica o acabamento fica perfeito, né? O corte, as mesas, dependendo do tamanho, tem que ser um porcelanato duplo, colado. Então tudo tem um estudo e o acabamento no maquinário da fábrica fica assim muito bom. Então não dá para fazer na hora não. Agora, deixa eu aproveitar para te perguntar, me veio isso à cabeça, qual a vantagem de utilizar uma estrutura dessa, ao invés de usar, por exemplo, se a gente falar de um banheiro, uma pia de granito?
Hoje também o porcelanato está substituindo aquelas tradicionais bancadas de mármore, de granito, tanto em banheiro quanto em cozinha. Então, a vantagem do porcelanato é que ele não absorve, né, a umidade, gordura, né, um material bem permeável, então ele fica bem indicado, né, para esses usos. E como ele é feito sob medida também, às vezes num banheiro pequenininho, a gente tem vários modelos de cuba já estruturada, que a gente chama que é esculpida, né? Que é do próprio material, então você não precisa usar a cuba de louça, e isso aí a gente consegue ganhar espaço porque ela é feita sob medida, então tem vários modelos. E realmente fica bonito, dá um efeito bonito, né? E a mesma obra de arte que a gente falou do mobiliário também estão nas cubas, porque algumas também são assinadas por grandes designers e arquitetos brasileiros. Então realmente fica como se fosse uma escultura, né, no banheiro, fica bem bacana. E agora vamos aproveitar que a gente está falando de porcelanato e falar também dos grandes formatos, cada vez maiores, na verdade, né? Quando a gente olha lá para trás, né, e lembra quando começou a ter porcelanato, aqueles formatos pequenininhos, 30 por 30, depois ele foi para 45, 45, aí veio o 60, que ficou bom tempo no mercado, e hoje o 60 por 60 está saindo até de linha, né? A gente tem tamanhos bem grandes, como 1,20 por 1,20, 1,80, e agora tem os grandes formatos mesmo, que chega até a 1 por 3, imagina, 3 metros. Então, e aqui no Brasil tem uma fábrica que começou essa produção, né, porque era só importado antes, e agora a gente já tem a produção nacional. Agora, deixa eu aproveitar que nós estamos aqui conversando sobre isso e sobre grandes formatos. Às vezes, algumas pessoas imaginam assim, mas eu tenho um cômodo muito pequenininho, então não cabe usar um grande formato. Essa não é uma opção para mim. Não é bem por aí, né? Não, a gente pode usar, às vezes, um porcelanato num tamanho maior num banheiro pequeno. A vantagem vai ter menos rejunte, né, menos divisão, vai praticamente assim, dependendo do tamanho do banheiro do porcelanato, com 2 peças a gente cobre o ambiente todo. Então, e hoje a gente tem recurso, por exemplo, as pessoas falam assim, como que eu vou fazer a queda do ralo, né, para água? Hoje a gente tem os ralos lineares, que a gente usa bastante, que aí você pode fazer uma queda única para o cantinho da parede, e o ralo linear a gente pode fazer do tamanho do box, então não tem esse problema de queda de água, a gente consegue resolver. Bom, e aí uma coisa interessante, até para a gente poder finalizar esse bate-papo, é sempre procurar um profissional, porque para pensar em todas essas alternativas, né, que você está apresentando para a gente, a pessoa precisa ser um profissional capacitado, né? Sempre é bom, porque a gente tem várias especificações que são mais técnicas, né, do tipo de porcelanato que pode ser usado em cada ambiente, para cozinha, para banheiro, para sala, não é o mesmo porcelanato. Então, para isso que é bom um profissional, porque ele vai orientar a pessoa do uso adequado de cada material, de tamanho, né? E aí vai ficar um projeto realmente bem feito. E agora eu tenho um recado para você que quer soluções elétricas para sua empresa ou para sua residência. A Matias Projetos atua no setor de serviços elétricos há quase 10 anos, proporcionando as melhores soluções em eletricidade por intermédio de ações criativas e eficientes. São serviços de engenharia, projetos elétricos, laudos e medições em geral, gerenciamento de obras elétricas, serviços de montagens e manutenção elétrica, sistemas fotovoltaicos e sistemas térmicos de aquecimento de água. A empresa une novas tecnologias e profissionais qualificados para entregar produtos, projetos e muito mais do que isso, entregar valor a seus clientes. Pensou em soluções elétricas? Pensou em Matias Projetos? matiasprojetos.com.br. E agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas não se preocupe, é rapidinho mesmo. Já já a gente está de volta. A
Assista nossa programação pelo seu smartphone. Baixe nosso aplicativo na Apple Store e na Google Play. Tudo que é bom com o Brasil fica melhor. Bem-vindos a Com Brasil. E nesse momento eu faço um convite todo especial a você, dirigente de organização não governamental, a você, produtor de audiovisual independente, para que faça parte da nossa programação e também da família Com Brasil. Pode entrar em contato conosco através do WhatsApp DDD 11 95648 2828 e nós estaremos à sua disposição para conectá-lo a mais de 50 milhões de brasileiros ligados nas operadoras de DTH. São elas a Sky, a Oi, a Vivo, a GVT, a Claro e a Embratel. E na Com Brasil, tudo que é bom com o Brasil fica ainda melhor. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau. Estamos de volta do nosso intervalo comercial e o assunto no programa agora é saúde. Estamos aí passando pelo Outubro Rosa, é o mês escolhido para os cuidados com as mulheres, para chamar a atenção sobre a prevenção ao câncer de mama, que pode atingir mulheres e homens, não é verdade? Mas ele tem aí essa temática específica e eu convidei uma psicóloga para a gente conversar sobre isso, mas também sobre casos de depressão que aumentaram muito agora durante a pandemia. Nós vamos falar sobre cuidados com as mulheres. E para falar sobre esse assunto, eu convidei a psicóloga Brunella Locchio. Ela já está aqui comigo. E aí eu vou primeiro relembrar o pessoal de casa o porquê desse nosso bate-papo, Brunella. A gente está aí no Outubro Rosa, que foi o mês então escolhido para esse olhar sobre o câncer de mama, que eu gosto sempre de chamar a atenção, que não é só em mulheres, né? Homens também estão sujeitos a isso. Mas foi o mês escolhido então para conversar com mulheres. E eu queria que a gente fizesse esse alerta, né, sobre essa importância do olhar, a importância do toque, mas também que a gente aproveitasse esse alerta para falar de outras situações relacionadas à saúde da mulher. É um momento que eu queria chamar a atenção para esse olhar, voltar o olhar para dentro da gente, né? A gente merece esse cuidado. Com certeza. E aí, quando a gente fala desse voltar o olhar para dentro da gente, a gente remete ao autocuidado, né? Que é um termo hoje muito difundido aí, né? Começou a ser usado lá na década de 80, mas que inicialmente teve um uso muito voltado para a questão estética, né? Cosmética, principalmente voltada aí para a indústria e tudo mais. A questão de mulher, se cuide, olhe para você, esteja bonita, esteja atraente. E, na verdade, as próprias mulheres utilizaram isso ao longo dos anos, ao longo de sua militância aí, de busca por direitos e igualdade, começaram a utilizar esse termo de uma outra forma, estendendo, né? Ampliando esse termo que, na verdade, o autocuidado não fala só de um cuidado com a aparência, que também é muito importante, que é interessante, que também reflete na nossa saúde mental, na nossa qualidade de vida, mas entendendo um autocuidado como um cuidado de si por inteira, né? Não só da saúde física, como também da saúde mental, da saúde emocional, do lado espiritual, do lado social e por aí vai. Então é um conjunto de coisas, conseguir perceber as suas necessidades, aquilo que você mais precisa dar a si num determinado momento da sua vida. Então, nada melhor do que nesse outubro estender esse olhar, como você bem falou, para todas essas áreas da nossa vida enquanto mulheres, né? E aí você fez uma colocação sobre saúde mental, né? E eu queria que a gente trouxesse mais informações sobre isso aqui para a nossa conversa, porque a gente continua passando por um momento de pandemia e a gente acabou que tem as mulheres sendo cobradas ainda mais, né? Porque estão realizando todas as suas funções dentro de casa e a gente já tem dados, inclusive, que mostram um aumento de casos de depressão, por exemplo. Sim, exatamente. Naturalmente, as mulheres já são acometidas, tem mais chance de desenvolver algum transtorno mental em comparado aos homens, né? E no caso da depressão e da ansiedade, isso é bem evidente, é bem marcante.
Nesse período de pandemia, a gente já tem alguns estudos, alguns indicadores apontando realmente para um aumento, né? E falando da ansiedade, por exemplo, naturalmente, fora de situações de pandemia, nós já temos 2 vezes mais chance de desenvolver algum transtorno de ansiedade se comparado aos homens. Então, agora, nesse período de pandemia, em que a gente tem que fazer, né, toda essa conciliação entre trabalho doméstico, carreira, né, atuação profissional, cuidado com os filhos, cuidado com a casa e tudo mais que envolve a rotina, o cotidiano de uma mulher, isso tem se intensificado. Então é importante observar e buscar essa rede de apoio, porque quando a gente fala de autocuidado, a gente não fala de autossuficiência, né? O autocuidado não significa que você tem que fazer tudo sozinha e não dependa de ninguém. Você pode e deve buscar ajuda, pode e deve buscar apoio, seja na sua própria família, seja na sua rede, ali, amigos, vizinhos, comunidade, enfim, e ajuda profissional também, no caso de identificar aí um sofrimento psicológico um pouco mais intenso, que você perceba, talvez seja uma ansiedade, uma crise, uma depressão, então aí também entender essa fragilidade, não querer dar conta de tudo, não achar que precisa dar conta de tudo e sofrer sozinha, mas sim buscar essa ajuda. Pois é, isso eu achei sensacional e eu também gosto sempre de trazer esse tema, né, da rede de apoio. Eu acho isso tão importante. E quando a mulher perceber ou achar que não tem essa rede, que ela não está tão próxima dela, tem outros recursos, como os profissionais, como você colocou. Então, existe sim sempre um caminho para ser buscado. E eu acho que a mulher precisa estar atenta a isso, né? Buscar esse cuidado, esse autocuidado. Eu adorei essa explicação no início, porque faz muito sentido, né? Não está ligado só à beleza, não está ligado só à questão estética. Está ligado ao cuidado com a nossa saúde, com a nossa vivência e sobrevivência, no final das contas, né? Isso, e às vezes assim, o cuidado que você precisa dar a si é um tempo de descanso, é um momento de se cuidar mesmo, de relaxar, de se permitir fazer aquilo que você gosta, fazer aquilo que faz bem para você. E nisso não tem regra, né? Tem algumas coisas que às vezes entram na moda, algumas atividades físicas, né, que são as atividades físicas da moda, como aconteceu, por exemplo, com crossfit, né? Nada contra o crossfit, mas aí algumas mulheres falavam, poxa, mas eu não me dou bem com crossfit, e agora? Não, você não precisa fazer crossfit, você precisa sim, é importante movimentar o corpo, né? Fazer atividades e tudo mais, cuidar de si, mas desde que seja prazeroso também, desde que você encontre aquilo que te dá prazer, que te dá alegria, e pode ser não só numa atividade física, mas numa leitura, num passeio, num descanso, né? Então, o importante é você também fazer esse trabalho de olhar para dentro de você e entender, primeiro se conhecer, né? E entender o que eu preciso no momento. Às vezes é de um pouquinho mais de sono, às vezes é um pouquinho mais de tempo sozinha. Então, é saber também olhar para dentro e entender que não precisa dar conta de tudo e ser multitarefas, né? A gente tem multipotenciais, mas não significa que a gente precisa dar conta de tudo ao mesmo tempo. Pode ser uma coisa de cada vez, cada coisa em seu tempo. Ai, que bate-papo gostoso, né? Muito interessante. E ai, que pena, o nosso programa dessa semana tá chegando ao fim. Mas antes de ir embora, eu tenho alguns recados para você. Primeiro, eu quero te lembrar que a gente tá lá nas nossas mídias sociais pra gente poder bater um papo. Você pode me dar alguma sugestão, mas eu quero mesmo que você me conte se você tá curtindo o nosso programa, tá joia? Agora, se você perdeu alguma edição ou quer rever algum programa, você pode acessar o nosso YouTube. Ah, tem um outro recado para te passar também. A Com Brasil tem um aplicativo tanto para Android quanto para iOS, e aí você pode assistir o programa ao vivo do seu celular. Fica fácil assim, né? Então, olha, eu com certeza estou te esperando na semana que vem. Aqui, antes de ir embora, também já estão os locais, as redes e os canais onde você consegue assistir o nosso programa. Beijo, tchau e cuide-se! Casa e Bem-Estar. Oferecimento
Matias Projetos, soluções elétricas para seu negócio e residência.